Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O grande desafio do crescimento sustentável é harmonizar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Há 40 anos, os cuidados ambientais eram vistos como entraves ao progresso. Hoje, governo e setores empresariais já utilizam o discurso de que é preciso mudar as atuais práticas em relação ao meio ambiente. Mas será que as iniciativas têm dado resultado? Para falar sobre o assunto, está conosco a bióloga e educadora ambiental Silvane Dalpiaz do Carmo. Muito bem, Silvane, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar a nossa conversa sobre esses conceitos, o significado de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável, até porque esses conceitos aí são meio parecidos. O que é ser sustentável? É um prazer estar aqui com vocês, podendo estar conversando um pouquinho sobre essa questão. Na verdade, esses conceitos, eles acabaram que se tornaram jargões, nas nossas conversas. Sim. Então, muitas pessoas às vezes confundem um pouco, existe diferença, não existe. São conceitos similares, eles têm, têm a ver com as mesmas situações e tal. E, no entanto, a gente precisa entender que eles estão relacionados a um desenvolvimento, a uma construção, da relação que nós temos com o espaço que a gente vive. Sim. Então, busca-se compreender, entender esse conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável nessa relação que se estabelece com o lugar e com o tempo que a gente vive. Então, ser sustentável é se preocupar com essa relação. De que forma eu vivo nesse lugar com o recurso ou com a matéria-prima que eu tenho disponível e que eu gostaria que se mantivesse disponível para as demais pessoas ou as demais espécies que precisam também desses recursos. A água, o solo, Então, em resumo, são conceitos muito próximos, muito similares e que buscam, então, fazer a gente refletir sobre essa relação que nós estamos estabelecendo nesse tempo que a gente está vivendo. Muito bem, vamos fazer uma retrospectiva histórica aí para a gente mais ou menos entender e se situar a partir de que momento essa consciência ecológica começou a surgir e, inclusive, aí, mais formalmente os movimentos em defesa do meio ambiente. Então, se nós formos buscar elementos na nossa história, marcos importantes que desenvolveram ou vêm desenvolvendo a consciência ambiental, elas datam lá da década do final de 60. Em 68 foi fundado o Clube de Roma e, a pedido do Clube de Roma, um conjunto de técnicos, especialistas e pessoas envolvidas com as questões da área fizeram um relatório que foi publicado em 72, que é Nos Limites do Crescimento. E onde destaca-se nesse relatório como estão os recursos necessários para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Então, que recursos que nós temos e como que nós podemos continuar nos desenvolvendo. Então, daí vem essa preocupação de como continuar vivendo nesse ambiente com essa quantidade de recursos. Então, se a gente pode datar isso, então é de 1968, a partir dessa organização, que é o Clube de Roma, que ainda existe, um grupo de pessoas na época que se reuniram e começaram essa discussão. Qual era a intenção desse grupo? Chamar a atenção do mundo para esses grandes problemas que estavam acontecendo em função dos recursos naturais que a gente estava usando, a matéria-prima que a gente estava usando para manter o nosso padrão de desenvolvimento. Então, começou-se a partir daí e aí a gente vem então com grandes movimentos, as grandes conferências, a nossa última grande conferência, então, que foi a Rio+20, e isso vem se desenvolvendo com políticas municipais, estaduais, nacionais e internacionais para os países se envolverem e dizer, olha, o que nós precisamos fazer para continuar vivendo bem, com qualidade de vida, com qualidade, mas não só para a nossa vida, para todas as vidas que precisam dos recursos naturais. Realmente essa sua colocação até me surpreende de certa forma, porque é bem recente
esse início, digamos assim, mais formal desse engajamento em defesa das questões ambientais. Bom, muito se fala também sobre a necessidade de se reduzir os impactos ambientais. Você poderia falar um pouco sobre esses impactos? Costuma-se dizer que quando a gente nasce, a gente já está impactando, né? Então, a palavra impacto, né, ela pressupõe uma transformação, né? Então, qualquer alteração num determinado local ou num elemento presente nesse local, quando ocorre essa transformação, a gente chama isso de impacto. Normalmente, nós usamos essa expressão impacto ambiental quando a gente chama a atenção das ações que os seres humanos provocam num determinado ambiente. Então, eu tenho um impacto ambiental, né, para as ações que normalmente a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que a palavra impacto é qualquer alteração. Pode ser positivo ou negativo. Tanto positiva quanto negativa. Então, mas normalmente a gente acabou adotando essa expressão para o lado negativo. Então, quando eu tenho uma interferência, a interferência humana num determinado ambiente e essa interferência é uma situação, é uma tragédia, uma situação que chama a atenção, nós acabamos chamando de impacto ambiental. E aí, por conta disso, existe essa expressão, redução dos impactos ambientais. Então, por isso que eu chamo a atenção desses jargões, porque acaba sustentabilidade para reduzir os impactos ambientais. Então, a gente acaba usando as expressões sem ir muito a fundo ao conceito, à etimologia das palavras, e acaba, então, às vezes, confundindo algumas coisas, né? Então, essa questão do impacto, realmente, a partir do momento que a gente nasce, é um impacto. Ele pode ser mais positivo, menos positivo, mas é um impacto. E aí o estabelecimento da relação que a gente tem com o ambiente vai ser mais impactante ou não, né? Então, em outros tempos, em outras épocas, que nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada como nós temos agora, ter um filho não era tão impactante, porque eu tinha outros tipos de recurso. Então, a fralda que eu usava, o resíduo da fralda que eu tinha antigamente era o número de fraldas de pano e tal, eu tinha o gasto da água para lavar a fralda e tal, mas o impacto da produção da fralda de pano é muito diferente do impacto da produção da fralda descartável hoje, né? Então essa diferença ela foi se construindo, e aí que a gente vem discutindo. Nós precisamos ser mais sustentáveis. Não significa que eu vou retomar atitudes, né, da época dos meus bisavós e tal, porque tem questões que a gente não tem como voltar. Mas um exemplo dessa questão do ser sustentável e de reduzir os impactos. Por exemplo, hoje é impensável a gente falar ou, né, imaginar que alguém não tenha um aparelho de telefonia móvel, um telefone móvel, né, um celular. Então, é impensável. No momento que a gente vive hoje, todos, né, mais longe, todo mundo tem um aparelho. Só que se não bastasse só o aparelho tem uma versão. E aí eu não me sinto satisfeita com o aparelho, que pode funcionar bem no modelo de 2000, mas eu estou em 2014, então tem uma versão nova. E aí acaba que nós somos induzidos a nos manter nessa sociedade. Então essa discussão, essa reflexão sobre a sustentabilidade diz respeito também a essa reflexão da nossa relação com o espaço que a gente vive. Nós somos animais sociais e para a gente ser aceito num grupo, eu acabo seguindo as regras que são impostas nesse grupo. Os modismos até. Que são impostas. Então se naquele grupo é inadmissível que eu não tenha um celular, eu não vou me sentir bem enquanto eu não tiver, né? Então isso é só um pequeno exemplo, claro, mas tem muitos outros. E aí isso acaba gerando esses impactos, porque eu não estou pensando em todo o processo de produção do aparelho celular, para simplesmente mudou o estilo, mudou o design e eu quero um aparelho novo. Muito bem, Silvânia, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em 1 minuto.